Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesse final de semana, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que apaixona o brasileiro, que é o futebol. Para isso, a nossa convidada é Ana Paula Oliveira, que é instrutora e consultora de arbitragem, já está aqui conosco. Ana, obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, Edson, eu que agradeço de primeiro voltar para casa e estar te revendo, batendo papo com você, agora conhecendo esse querido que é o Dantas. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Edson, Ana. Obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. E é isso aí, vamos falar futebol. Vamos falar de futebol. Ô, Ana, quero começar falando daquele aparecimento seu para o futebol como assistente. Os homens falam bandeirinha, não existe bandeirinha, tem árbitro assistente. Como assistente, e as pessoas começaram a falar, essa moça ela é bonita, quero ver se ela conhece as regras mesmo. Como foi esse desafio, Ana? Então, começou aqui, né? Começou aqui na região, começou nos campos de Hortolândia, de Sumaré, aqui de Campinas. Fiz vários jogos aqui na nossa região. Eu tinha 14, 15 anos. E eu lembro quando a primeira matéria que saiu, assim, sobre a conotação da mulher, da competência, foi aqui no Correio Popular, em que foi uma matéria de capa falando de uma menina, que naquele momento era eu, com meus 16, 17 anos, na beira do campo de jogo, atuando no meio dos marmanjos, mostrando o meu trabalho que eu herdei do meu pai, vamos falar assim, mas também lidando com essa questão de você começar a se tornar mulher, porque o corpo muda, porque eu comecei a apitar, Edson, eu tinha 14 anos. Aí essa mudança do corpo, né, da mulher, que quando começa com 16, 17, e até então você era uma criança, daqui a pouco os seus próprios companheiros de gramado falam assim, mas a menina virou mulher, e como você lidar com isso? Então eu digo que eu amadureci dentro do futebol, me tornei mulher dentro do futebol. Não me considero uma mulher bonita, olha que louco, não me considero, mas aprendi a lidar com isso da melhor maneira possível. Acho que vivi momentos em que ajudou e vivi momentos que atrapalhou. Essa é a verdade, assim, falando da questão beleza. Mas o que é bacana é que, graças a Deus, por mais que tenha acontecido alguns equívocos na minha carreira como assistente, prevaleceu a qualidade técnica do meu trabalho em todos os anos, né? Porque eu fui a primeira mulher a fazer grandes jogos. Acho que estava no momento certo, na hora certa, em que houve uma visibilidade, e eu fiz todos os clássicos do país, né? Então não adianta, quando você está em alto nível, vai chegar um momento que você vai ter uma falha, mas eu, graças a Deus, fui uma das árbitras da minha época que mais acertou. Então o Papai do Céu foi bom, eu acho que iluminou o meu caminho e, graças a Deus, eu acho que eu consegui conciliar muito bem competência e talvez com a beleza que vocês acham aí. No futebol ele é conhecido aí por ser praticado muito por homens, né? A gente tem também mulheres, o cenário atualmente está mudando um pouquinho, a mulher está chegando mais ao futebol também. E no seu início de carreira, você enfrentou algum tipo de preconceito por parte dos homens, uma mulher ali no espaço deles? Como que foi pra gente? Muito, muito. A gente é do interior, aqui como a gente brinca, né? Nós somos da roça, do pé vermelho, com muito orgulho, né? Eu cresci ali em Sumaré, usando plastiquinho no pé para andar de manhã para ir para a escola, quando eu era garota. E o primeiro preconceito aconteceu em casa, porque enquanto eu estava com meu pai, acompanhando ele nos campos de várzea, é a filha que está atuando com o pai, tudo bem. Quando eu quis dar um passo à frente de ir para o profissional, eu já recebi o primeiro bloqueio que meu pai falava assim, Ana Paula, mas isso não é para você. Futebol não é para mulher, futebol, as mulheres que estão no futebol são masculinizadas. Meu pai falava muito isso, né? Não são femininas e eu não quero uma filha masculinizada. Então a primeira coisa, assim, o primeiro preconceito propriamente dito eu vivi dentro da minha casa e aí depois com os companheiros de profissão e aí vai em cadeia. E eu lembro que com os meus 18 anos, quando eu fui para a escola de árbitros, e essa cena me marcou muito, que o professor Gustavo me perguntou assim, eu era inocentona, qual era o meu sonho dentro do futebol, né? Eu falei que eu queria ser melhor que meu pai e um dia chegar a fazer Palmeiras e Corinthians. E eu ouvi uma vaia sonora, porque eram só 5 mulheres, uma turma de 80, 5 mulheres, 75 homens. E eu escutei aquela vaia sonora e sempre aquele comentário, essa menina é louca, o que ela tá achando? Você acha que ela vai conseguir aqui em São Paulo chegar num Palmeiras e Corinthians? E ali eu senti que o preconceito eu não ia viver só em casa, mas também seria uma luta diária. Eu acho que avançamos muito. Hoje a Edna, a Neuza, a Daiane possuem espaços no futebol. Não vou dizer que elas não sofram preconceitos. Pelo contrário, sofrem. Inclusive numa era de redes sociais, né?
mas a gente tem que agradecer, igual eu agradeço as minhas antecessoras, que abriram caminho para o meu momento, e eu acho que elas precisam também respeitar essas gerações que passaram, porque se hoje elas vivem, né, se estão no meio com mais aceitação, é porque a gente amassou muito barro lá atrás. Eu acho que eu amassei muito, mas eu tenho certeza que as minhas antecessoras amassaram muito mais do que eu, e sem dúvida a próxima geração, depois de Edna, vai ter menos desafio relacionado a isso do que essa geração que ainda vive, mas ainda estamos conquistando. É importante deixar claro que nós, mulheres, estamos avançando, estamos ocupando espaço, mas ainda não está consolidado. A gente ainda não tem essa força. Acho que igual agora a gente está falando com mais propriedade, mas é uma conquista diária. E não é só dentro da minha área como árbitra, como gestora e agora, né, como sempre fui, jornalista e comunicadora. Eu acho que várias áreas que estão vinculadas ao esporte, na medicina, no próprio jornalismo, na fisioterapeutas, precisamos, e outras áreas fora do futebol também, conquistar e consolidar. Eu acho que o Brasil está vivendo essa mudança comportamental e eu acho que a gente tem que aproveitar o momento, porque se a gente for olhar para a história, essas mudanças comportamentais elas já aconteceram, são cíclicas. A gente não pode deixar retroceder, a gente tem que partir desse ponto para mais. Então estamos nessa construção, mas o preconceito eu vivi muito, continuo vivendo, mas entendo que o preconceito de hoje é bem diferente do que eu vivi há 15, 20 anos atrás, era mais pesado. Agora, Ana, foi uma escolha sua o futebol, né? Agora, o futebol passou por mudanças. Se a gente for lá atrás falar dos cartões amarelos, cartões vermelhos, e agora o VAR, né? Agora o VAR. O VAR veio para ajudar ou ainda não está ajudando tanto, Ana? Ai, Edson, essa pergunta do VAR, né? Todo lugar que a gente vai é VAR, já virou até piada, né? A galera brinca, já virou uma... E o VAR, ele veio para ajudar. Eu entendo que é uma tecnologia extremamente útil, extremamente importante e que pratica a justiça. Porém, nós precisamos saber utilizá-lo. Eu acho que aqui no Brasil, não é que a gente tenha tendência, mas a gente pensa assim, olha, se a gente tem alguém que vai nos salvar, eu posso dar uma relaxada, eu posso amolecer. E isso não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que ter o árbitro raiz, precisamos ter árbitros mais fortes no campo de jogo, para que o VAR realmente seja um suporte, para que o VAR seja um acessório. O que acontece na nossa nação? O VAR ele é protagonista e está errado. O VAR não pode ser protagonista. O ideal nos nossos campeonatos é que praticamente o VAR nem aparecesse. Eu tenho ele ali, é uma segurança. Uma muleta, por exemplo. Seria o nosso, vamos falar assim, todo mundo que tem um belo carro tem uma seguradora, né? Não é assim? Então seria o nosso seguro. Se acontecer alguma coisa, eu tenho como acionar o meu seguro, que vai tomar uma boa decisão. Agora, se eu não tiver um campo forte, os árbitros que estão ali no campo, e também não tiver um VAR forte, ou seja, um profissional bem treinado, com boa análise e com uma diretriz de trabalho muito clara, ele não vai ser funcional. E aí gera toda essa polêmica que eu lamento, porque não é para ser tão polêmico. Ele não veio para polemizar. Ele veio para legitimar tomadas de decisões e corrigir aquelas igual. Vou usar um exemplo da minha carreira. Então, os botafoguenses da região, ainda bem que aqui é menos do que em outro lugar, né? Porque somos paulistas, estamos no interior. Aqui acho que é mais Ponte e Guarani. Graças a Deus eu não tive problemas nem com a Ponte nem com o Guarani. Mas no jogo do Botafogo, em que eu tive um erro milimétrico de 12 centímetros, se naquela ocasião o VAR existisse, ele sem dúvida teria me salvado, seria o seguro acionado, me protegendo, né, a minha saúde profissional, vamos falar assim, teria tido a correção e sem dúvida eu estaria atuando até hoje. Porque eu tenho idade para estar atuando no campo de jogo ainda. Então, é treinamento, Edson. Acho que a gente precisa reconhecer que nós precisamos melhorar os nossos processos. A gente estava falando nos bastidores sobre a organização, sobre o futebol amador para o futebol profissional. A gente está vivendo essa transição de nos tornarmos profissionais. E quando eu digo profissional, não é profissional no sentido vou dar a carteira assinada. Não é isso, é na atitude, é na postura, é na boa gestão, é ter processos claros, é o público, é o jogador, é o árbitro saber qual é a linha de condução daquela comissão de arbitragem. A gente tem que ser transparente nos processos. E eles precisam ser claros, porque tudo que não é claro gera dúvida. E ao gerar dúvida, gera polêmica. E aí uma ferramenta que custa milhões
infelizmente cai no descrédito. É uma pena, mas eu sou favorável ao VAR. Agora, Iana, como que você avalia atualmente o nível da arbitragem aqui no Brasil? Que pergunta. Olha, eu vou responder, mas assim... Lado humano, tá? Potencial humano, matéria-prima. Nós somos um dos países com mais matéria-prima para ser desenvolvida. São pessoas, é da nossa cultura do brasileiro, né? Somos resilientes, somos fortes, somos persistentes, temos um valor humano imensurável. Então eu digo que como material humano, como obra-prima, eu adoro arte, então se eu tivesse daí a capacidade de ser Leonardo da Vinci, Michelangelo, falava assim, dá para a gente moldar essa escultura, né, quase próxima da divindade, que foi quando Michelangelo fez Davi, que é lindo, quem tem a oportunidade de ir a Florença e conhecer, é lindo. Então a gente tem essa força, a gente tem essa beleza. O que a gente precisa é ter uma boa orientação, uma boa instrução, uma boa preparação. E quando eu digo preparação, é preparação mesmo de atleta, de alta performance, de rendimento. É treinar de manhã, é treinar à tarde, é ter cobrança de alto nível, é ter grupos preparados para categorias, a gente categorizar isso. Quais são os grupos que vão apitar base, quais são os grupos que vão apitar o torneio intermediário, quais são os grupos que vão apitar os grandes clássicos. Não estou falando nenhum absurdo, a gente tem que preparar, porque nós somos aqui jornalistas, os três. Cada um com uma experiência e com uma vivência também diferente. E com uma capacidade diferente. Talvez eu vá encaixar para um perfil, o Edson para outro e você para outro, ou não. Sim. E na arbitragem é a mesma coisa. Então, lamentavelmente, eu digo que no cenário nacional, por termos 27 instituições, com 27 culturas distintas, inclusive com dialetos locais. A gente fala a língua portuguesa brasileira, que não é a língua portuguesa de Portugal, mas temos os dialetos locais. O gaúcho, nós aqui do interior, com o pessoal da capital, falamos diferente. E o árbitro de futebol é a mesma coisa. Então, eu entendo que o desafio da Comissão Nacional é preparar melhor, é ter um processo muito claro, é ter uma linha de condução muito clara do que ela quer e fazer um investimento nesse material humano. Porque nós temos, como a gente não faz esse investimento com propriedade, hoje a gente tem uma arbitragem que é rica no conceito material humano, mas que lamentavelmente não tem tido boas atuações, já faz aproximadamente, falando do cenário nacional, 4 anos que a arbitragem brasileira é colocada em xeque, é questionada, comete erros grosseiros que não deveria ocorrer, uma vez que nós somos o primeiro país a utilizar o VAR no mundo. Nós começamos aqui em 2019 em rede nacional, né, o uso do VAR, e somos o país que mais erramos. Então a gente precisa detectar como que pode o país que aplicou o VAR, que foi o pioneiro no exercício, é o país que mais usa de forma equivocada. É uma pergunta que a gente tem que saber responder. Então, o problema não está nos humanos. Eu acho que a gente precisa melhorar a gestão, a arbitragem. E aí eu posso citar como exemplo São Paulo. Eu acho que São Paulo é uma referência para o Brasil, vem crescendo, é uma instituição que tem uma mentalidade que a arbitragem não é custo, que a arbitragem é investimento, então investe no físico, no psicológico. Agora cedeu para todos os árbitros uma rede de academia, então o árbitro do estado de São Paulo, em qualquer lugar do estado, tem acesso a uma rede para treinar, para melhorar suas valências. Agora foi colocado fisioterapeutas para acompanhá-los nos jogos, para poder trabalhar a recuperação. Então a gente tem que entender que investir em arbitragem é investir em pessoas, e automaticamente pessoas, quando estão motivadas e estão confiantes, vão entregar o seu melhor, e entregando o seu melhor eu vou diminuir os erros, e ao diminuir os erros eu acho que a gente vai conseguir chegar onde eu entendo que nós deveríamos já estar. Em arbitragem de excelência, nós somos excelentes como pessoas, precisamos agora entregar como profissionais, e esse processo é desenvolvimento. E precisamos de mais pessoas na área de gestão para ter essa visão macro. Eu acho que muitas vezes a gente ainda tem aquela visão micro. Desculpa o termo que eu vou usar, mas cada um fica olhando para o seu umbigo só, querendo resolver o seu problema imediato e não enxerga, não tem um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Eu entendo que para o Brasil a gente precisaria ter um planejamento de investimento em pessoas, falando em especial em árbitros, de curto, médio e longo prazo para sermos uma potência. Nós temos capacidade para ser potência do mundo.
do mundo, porque nós temos material humano. Portugal está desesperado procurando árbitro. Sabe assim, procurando pessoas para se tornarem árbitros. A Itália já começou a ter o mesmo problema. Já, assim, porque o perfil humano mudou. Agora é videogame, é outro tipo de atividade, né? Os jovens mudaram. Na minha época a gente começava a praticar esporte com 2, 3 anos. Agora você decide, se o pai estimula, não é assim? Mudou a cultura. A Itália está com dificuldade de ter árbitro. Estive na Espanha agora, que é um país parecido com a gente, e estimula por uma via governamental investimento no árbitro atleta. Já é um pouco mais consolidado, já tem uma procura maior. Mas, assim, vários países, Polônia está com problema em relação a isso, Suécia está com problema em relação a isso, de não ter material humano. E nós temos. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Nina? Lógico. Daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos falando com Ana Paula Oliveira, instrutora e consultora de arbitragem. Tem muito assunto para a gente tocar aqui ainda. Nós voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista, hoje falando com Ana Paula Oliveira, que é instrutora e consultora de arbitragem, e atuou no gramado também. Ana estava falando antes do intervalo da carência que existe na Europa, por exemplo, com relação a árbitros. Você está dando cursos no Brasil e fora do Brasil também? Sim, pela FIFA, né, eu continuo viajando quando sou convidada, quando sou solicitada. O último curso que eu fiz foi em dezembro, na Costa Rica, e agora, de maneira pessoal, a gente está preparando todo um produto novo para... Dá um spoiler aí, ó. Para a internet, voltado para esse tema, que eu acho que é para esclarecer, não só voltado para o árbitro de futebol, mas voltado para os apaixonados por futebol, para conhecer um pouco mais. Então a gente vai lançar isso em breve. E agora estou dando consultorias não só para clubes, como também para federações em relação a esse departamento, né, a esse nicho de mercado que é a arbitragem. E a sua chegada no jornalismo esportivo, Ana, foi uma forma de se manter mais próximo do futebol? Você atuou em 2 grandes emissoras de TV, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua chegada ao jornalismo esportivo. Como que foi essa mudança aí para você? Você sabe que toda a minha vida foi o acaso, né? Eu fui para o jornalismo porque fui criada aqui, em Sumaré, com uma família extremamente simples, em que a gente tinha um vocabulário muito coloquial, diga-se de passagem, com vários vícios equivocados da língua portuguesa. E eu estava ganhando uma notoriedade nos campos de jogo em que eu era solicitada a dar entrevista. E, rapaz, não tem coisa pior quando você vai dar entrevista e não sabe falar, não atende a expectativa. É uma sudorese danada, é uma angústia, e você acha que você vai ser agredido por meio das palavras. Isso porque você não entrevista jogador na saída do intervalo para você ver o sofrimento. Então, mas ali eu estava como figura de árbitra, respondendo, né? E aí eu fui para o jornalismo exatamente para entender esse contexto, para entender o que significava para o outro lado as informações que a gente poderia dar após um jogo ou não, e o que significava o nosso papel, né? Porque a gente trabalha com a informação. E me apaixonei pelo jornalismo, assim, eu digo que se eu pudesse, e se Deus permitir, que eu siga trabalhando com a arbitragem e com a comunicação em paralelo, vai ser o meu êxtase, assim, sabe? O meu sonho de consumo na minha carreira profissional, porque eu me encontrei nesses 2 caminhos. Eu gosto muito da gestão de arbitragem, muito da instrução, mas também sou apaixonada pelo jornalismo, pela escrita, pelo jornalismo literário, por roteiros. Eu espero no futuro, quem sabe, escrever alguns roteiros e quem sabe um dia ter alguma coisa aí com o roteiro que eu escrevi. Então, sou apaixonada por essas 2, mas entrei por acaso, pelo desejo de me desenvolver como profissional para melhor atender os meus colegas, repórter e comunicadores na beira do campo. Foi assim que começou a paixão, a nova paixão. Ô, Ana, o que atrapalha mais o árbitro de futebol? O dirigente, o jogador ou a bola? Eu acho que a bola nunca. A bola está aí para ser jogada. Eu acho que dirigentes já atrapalhou muito no passado. Eu acho que hoje, graças a Deus, o futebol tem evoluído tanto que a participação dos dirigentes, ele já tem um espaço muito próprio, igual hoje como dirigente que eu sou. Então, assim, já tem os espaços para o dirigente, já não tem aquela interferência direta dentro da arbitragem no campo de jogo. Agora, sem dúvida, o relacionamento com o atleta, né? Eu acho que quanto melhor é esse relacionamento, quanto mais próximo a equipe de arbitragem é do atleta, do clube, quanto mais respeito mútuo existe, melhor para todos os lados. Eu acho que é melhor para o futebol, é melhor para o entretenimento,
E a bola, sem dúvida que não pode ser judiada, agradece. Ainda nesse gancho de relacionamento, Ana, como que você lidava com os xingamentos, né, tanto da torcida quanto dos jogadores ali nos momentos mais calorosos das partidas? Então, todo mundo me faz essa pergunta. Eu digo que com o jogador, eu acho que eu herdei isso da mamãe. Então, a minha mãe, Dona Lu, te amo. Eu herdei isso da minha mãe. Acho que eu já falo com o corpo, né? Então, com a própria olhada, com a seriedade, fechava o semblante, eu já colocava o jogador no seu devido lugar. E no máximo, no extremo, a minha voz é grave, sempre foi. Então, a maneira com que eu já falava, dependendo da alteração de tons, eu já resolvi a situação ali, com o atleta. E dependendo da situação, é cartão amarelo, cartão vermelho. Então, lidar com o atleta no campo de jogo como árbitra, para mim é muito mais fácil. É tranquilo, porque existe aí as regras e você pode utilizá-las a seu favor. Torcida, nunca me incomodou, porque eu quando ia para o campo de jogo, para mim era a minha válvula de escape. Acho que eu tinha tanto problema com a família, com o papai, com as questões que eu vivia, com a luta por dar umas condições melhores para a mamãe, que o que a torcida falava nunca me afetou, você acredita? O meu nível de concentração e de prazer, que eu acho que não tem coisa mais mágica nessa vida, é você fazer o que você ama, o que você gosta e se sentir bem fazendo aquilo. Eu acho que o seu corpo exala, né? Você transmite uma energia diferente. E eu tinha isso, eram 2 horas e meia, que eu não pensava exatamente em nada, só em executar o meu trabalho da melhor maneira possível. Então, nunca me incomodou. No campo de jogo, não. O que me incomoda? Quando você está no restaurante, quando você está com os amigos, quando você está com a família e que alguém te aborda de forma indelicada no seu seio familiar, no seu momento intimista e aí te ofende. Eu acho que isso não cabe. Eu acho que a gente precisa se respeitar. Dentro do campo de jogo, você pagou o seu ingresso, quer lá divertir e quer extravasar? Ok. Agora, respeite o árbitro também no seu momento e o jogador também, porque eu acho que hoje muitos torcedores invadem essa intimidade de jogador. Espera aí, uma coisa é o campo de jogo, outra coisa é você no seu seio familiar, no seu convívio social. Ninguém quer ser ofendido e agredido caminhando na rua. E, lamentavelmente, no nosso país isso acontece não só com árbitros, com jogadores, com dirigentes, e eu, sinceramente, não sou favorável desta conduta. O que é que você não fez ainda que gostaria de fazer, Ana? Ir para uma Copa do Mundo, por exemplo? Então, Copa do Mundo eu já fui como instrutora. Sonho um dia ainda ir para uma Copa masculina como instrutora. Como jornalista, cobri já 3 Copas, não cobri em loco, mas cobri, fiz a transmissão. Então, acho que eu gostaria de ir para uma Copa do Mundo, sim, como comentarista. Mas eu sonho dentro do futebol e, se Deus permitir, como mulher, ainda avançar alguns degraus dentro da gestão, seja aqui no nosso Brasil, seja na América do Sul, seja fora do país. Eu ainda tenho esse desejo. E gostaria, e se Papai do Céu permitir, eu tenho 2 paixões. Eu gosto da política. Eu acho que, quem sabe, na política no futuro a gente possa pensar em alguma coisa. E boa interiorana que sou, quero ter um bistrô de muito bom gosto para curtir, sabe aquele momento da resenha, da conversa fiada, do boleiro que gosta da conversa, com um bom drink, um bom prato e uma excelente companhia. Eu acho que é muito agradável e, quem sabe, um dia Papai do Céu me permita ter esse bistrô. São essas coisas. Não esquece de passar o endereço para a gente. Tem muita coisa aí. Você tem tempo de fazer uma última pergunta para a Ana responder a toca de caixa. 1 minuto? Vamos lá. Como presidente lá da Comissão Estadual de Arbitragem, o que mudou durante a sua gestão? A relação humana com os árbitros, o respeito com os árbitros, o investimento no futebol e a excelência da arbitragem, de entender que o clube é cliente. E quando eu entendo que o clube é cliente, eu tenho que me desdobrar para entender esse cliente com a melhor qualidade possível que eu puder. E eu acho que, junto com a equipe da Federação Paulista, dos árbitros, nesses 4 anos, a gente conseguiu atender da melhor forma possível os nossos clientes. E agora a última mesmo. Você tem noção do caminho que você abriu para as moças na arbitragem? Olha, Edson, você sabe que eu não tinha noção. Às vezes, eu sou uma pessoa tão focada
e você está tão envolvido no que você ama, no que você faz, que às vezes você não tem noção do que você está produzindo. Eu acho que agora que eu saí, eu fiquei 10 anos na gestão, né? Foram 6 anos na CBF, aprendendo e agora liderando aqui em São Paulo. E agora que eu saí em outubro, que eu estava precisando oxigenar, é que eu estou começando a observar o que a Ana Paula representa, o que eu signifiquei dentro do campo de jogo, o que essa força que eu tenho, essa coragem de falar, de enfrentar o sistema, tem causado não só na sociedade, mas em especial nas mulheres. E eu fico feliz que, de alguma maneira, a minha forma de ser, a minha liderança nata, tenha contribuído e esteja contribuindo. Só que isso aumenta a minha responsabilidade também. Claro. E eu espero continuar sendo um exemplo positivo, porque não é fácil, somos humanos de carne e osso e falhamos, né? Obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, obrigada. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais, também o portal bandmulti.com, e para rever esse programa na madrugada de domingo para segunda-feira, depois do Canal Livre. Um ótimo final de semana para você. Fica com Deus. Tchau.